Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito o vereador Chico Mineiro para realizar a leitura de um versículo da Bíblia. Que a ninguém infamem, nem sejam contagiosos, nos modestos mostrando sempre a mansidão de Deus. Amém. 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 Estando presente a maioria dos vereadores, declaro aberta a presente sessão. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado a ata da reunião anterior. Gostaria de justificar a ausência da vereadora Thelma Bley, que estava em Joinville, por conta do tempo não conseguiu chegar no horário. Dessa forma, solicito ao primeiro secretário ad hoc, vereador Paulo Glinski, a realizar a leitura do expediente de hoje. Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que nos honra com a presença. Expediente de 14/10/2019. O ofício número 65/2019 do Executivo, comunicando o sancionamento do projeto de lei complementar número 3/2019. Manifestação do Planorte Água e Solo de interesse ao programa Planorte Água e Solo. O ofício 241/2019 do Executivo, comunicando o veto integral ao projeto de lei número 106/2019. O ofício número 232/2019 do Executivo, enviando o projeto em regime de urgência. Projeto de lei número 121/2019, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a ceder o uso de bem imóvel ao Grupo Escoteiro Itapeba. Ofício número 233/2019 do Executivo, enviando mensagem em regime de urgência. Projeto de lei número 122/2019, que dispõe sobre a permissão de uso de bem público e da outras providências. O ofício número 235/2019 do Executivo, enviando mensagem em regime de urgência. Projeto de lei número 123/2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder incentivos para o desenvolvimento econômico e social do município e da outras providências. Ordem do dia, segunda votação do projeto de lei número 120/2019, que autoriza a firmar contrato administrativo com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Canoinhas, a PAI, e da outras providências. Indicações. Indicação número 248/2019, da autoria do Edil Coronel Mário, que solicita ao senhor Gilberto Passos, prefeito municipal, e ao senhor Rafael Rutilli Reder, secretário municipal de Planejamento, e ao senhor Nilson Kochaski, secretário municipal de Obras, para que seja feito um levantamento e uma operação tapa-buracos em todas as vias do município. Indicação número 249/2019, da autoria do Edil Chico Mineiro, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Nilson Kochaski, secretário de Obras, o conserto da tubulação quebrada que está formando um grande buraco na Rua Vidal Ramos, em frente ao laboratório Peninha. Indicação número 250/2019, da autoria do Edil Chico Mineiro, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Nilson Kochaski, secretário municipal de Obras, patrolar e cascalhar a estrada que dá acesso à escola Alberto Vardensky até a família Kuhn e família Vardensky, no Salto Água Verde. Indicação número 251/2019, da autoria do Edil Chico Mineiro, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Nilson Kochaski, secretário de Obras, a construção de um mata-burro na entrada da família Baio, que dá acesso à propriedade da família Gujinski, no Salto Água Verde. Indicação número 252/2019, da autoria do Edil Vilmar Sudoski, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Nilson Kochaski, secretário de Obras, a recuperação do asfalto e a limpeza da tubulação na rua Francisco de Paula Pereira, esquina com a rua Eugênio de Souza. Indicação número 253, de autoria do Edil Vilmar Sudoski, que solicita ao senhor prefeito municipal e ao senhor secretário municipal de Planejamento a instalação de uma academia ao ar livre na Avenida Rubens Ribeiro da Silva, entre a rua Nazir Cordeiro e a rua Fauri de Lima. Indicação número 254/2019, de autoria da vereadora Camila Lima, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Hilário Cate, secretário municipal do Meio Ambiente, a limpeza do terreno localizado na rua 3 de Maio, ao lado do prédio da Secretaria Municipal de Educação. Era o que continha, senhor presidente.
Passamos ao pequeno expediente. Solicito ao primeiro secretário informar se há vereadores inscritos para falar sobre matérias lidas no expediente. Nenhuma inscrição, senhor presidente. Passamos ao grande expediente. Solicito ao primeiro secretário informar se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Vereadora Norma Pereira. Com a palavra, a vereadora Norma Pereira. Boa noite ao nosso presidente Célio Galeski, boa noite à vereadora Camila, boa noite aos nobres vereadores, aos colaboradores da casa, aos nossos servidores públicos, canoenses que nos honram essa noite com suas presenças. De início aqui, eu gostaria de manifestar os meus sentimentos com a passagem do Marco Tebaldi, que foi prefeito de Joinville, foi um deputado federal por 2 mandatos e que foi um grande colaborador com o Planalto Norte Catarinense. Ele nunca levou em consideração quantos votos ele tinha, que normalmente a gente ouve quando a gente procura um deputado, ele vai olhar no mapa quantos votos que ele teve naquela cidade, para ver se ele destina ou não emendas para aquele lugar. E ele foi um dos que nunca fez essa ponderação, por exemplo, ajudando todos os municípios aqui em volta, tanto que ele foi... Joinville não deu o retorno que deveria para ele na última eleição, em face dele distribuir as verbas que um deputado tem para todos os municípios no entorno, e Joinville ficou chateado porque ele não deixava todos os recursos lá. Mas política é assim mesmo. E enquanto o sistema é esse, nós temos que... como é que a gente diz? Levar desse jeito mesmo. O segundo motivo que me traz aqui são os triênios. Fui abordada várias vezes neste final de semana, por que eu sou contra, por que vereador tal é contra, por que vereador tal é contra. 4 vereadores citados que são contra. Eu queria fazer uma retratação, que essas pessoas fizessem uma retratação, porque em nenhum momento, nenhum vereador nessa casa falou que era contra o triênio, até porque nós não temos um projeto de lei nessa casa de triênios. Nós temos um projeto de lei que altera o Estatuto do Servidor Público na sua totalidade, que não é revisto desde 1990. E a questão da revisão desse estatuto, nessa casa, nós, os vereadores, viemos falando já desde o início de 2017 que ele tem que ser revisado. Inclusive com instituição de planos de carreira, que eu defendo, a vereadora Thelma, outros vereadores também defendem, plano de carreira na saúde, plano de carreira na Secretaria de Obras, e etc. e tal. Isso me deixa muito chateada, porque são 200 e tantos artigos. Então, nós vamos fazer um históricozinho aqui. No dia 2 de setembro, o prefeito e o vice vieram nesta casa, e que estava no plano de governo deles. Eles assumiram dia 1º de janeiro de 2017. O projeto entrou aqui 2 de setembro de 2019. Entrou como lei ordinária. Quando foi para a comissão para ser analisado, e que até eu fui questionada por que o vereador Paulo Glinski seria contrário, em nenhum momento, muito pelo contrário, sempre defendeu veementemente esse projeto, o vereador Paulo Glinski, com seu conhecimento jurídico extremamente gabaritado, percebeu que deveria ser uma lei complementar e não uma lei ordinária. Foi de consenso de todos os vereadores, por unanimidade, restituí-lo ao Poder Executivo, para que então viesse para casa com a redação correta, que seria um projeto de lei complementar. Tudo bem. Voltou, e ele veio para essa casa novamente dia 16 de setembro. Projeto de lei complementar. Rapidamente, como vários outros projetos vieram para cá, em regime de urgência, esse também veio em regime de urgência, apesar da matéria ser complexa,
veio em regime de urgência. A Comissão da Justiça e de Redação e de Finanças e Orçamento, inclusive lá tem a minha assinatura, demos parecer favorável para a primeira votação, para durante o interstício a gente analisar os 207, 208 artigos, enfim. No dia 24 de setembro, entrou um novo PL substitutivo do Estatuto, uma nova redação. Mas nós o votamos mesmo assim. Então, eu me obrigo, senhor presidente, a trazer essas informações para casa, porque eu não estou falando aqui por mim, eu estou falando pela Câmara de Vereadores de Canoinhas, porque eu fui muito abordada esse final de semana, não só por mim, mas por outros vereadores que em nenhum momento se manifestaram contrários. Óbvio que nós, como legisladores, nós precisamos buscar informações, como, por exemplo, foi feito um requerimento para saber quantos que teriam 18%, quantos que teriam 12%, quantos que teriam 6%. Nós somos obrigados a cumprir artigo 15, 16 da Lei 101 e outras particularidades. Pedimos informações para o Executivo, todos os vereadores concordaram, sempre foi um negócio pacífico, unânime nesta casa, e, de repente, essas abordagens, algumas mensagens que me deixaram tanto quanto chateada, porque inverídicas. Inclusive, assim, que o coronel Mário estaria sendo induzido por mim. Até no momento, eu me senti envaidecida. Poxa, eu consegui induzir o vereador coronel Mário. Lógico, né, brincadeiras à parte, mas o assunto é muito sério, são muitos artigos que nós precisamos analisar. A alteração do Estatuto como um todo. Então, eu preciso, presidente, eu precisava trazer esse esclarecimento, porque eu não estava conseguindo dormir em função das inverdades que estava ouvindo e as mensagens que estavam vindo também. Tá? E queria deixar claro que, se fosse o projeto só do triênio, tudo bem, mas é o Estatuto do Servidor Público na integralidade. E eu, e não sei quais os vereadores, eu não fui convidada para participar das reuniões com o sindicato e com os servidores. Eu só conheci aqui, nesta casa, o projeto que aqui veio. Tá? Então, eu só queria esclarecer isso, senhor presidente, porque aqui ninguém está segurando nada. Então, na verdade, o projeto está aqui a partir do dia 24 de setembro. Tá? Então, ou seja, não faz, dia 24 fará um mês que está a terceira redação que veio do projeto de lei alterando o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Canoinhas. Eu quero dizer assim, eu tenho um respeito muito grande pelos servidores, como eu tenho pela população de Canoinhas, eu tenho muita consideração. Foi aqui que eu me realizei profissionalmente, me realizei com a minha família e a cidade que eu escolhi para viver. Aqui eu quero ficar, e eu quero ficar de bem com todos, e não é legal a gente ser taxada de algo que não é verdade. E eu, nessa daí, eu tomei as dores dos meus nobres pares, porque eu ouvi coisas que efetivamente não aconteceram dentro dessa casa. Seria isso, senhor presidente. Obrigada pela oportunidade. Você quer falar? Concedo a palavra, sim. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, funcionários dessa Casa Legislativa, funcionários públicos que nos dão a honra e o prestígio da presença, Cláudio Sim, de uma maneira especial, cumprimento o Major Froner, sou comandante do 3º Batalhão, qual tive o prazer de acompanhar a sua carreira, trabalhamos junto, sei da sua responsabilidade. Há pouco ainda tomava conhecimento de alguns dados referentes a operações, segurança pública, enfim. Gostaria que você transmitisse a toda a nossa tropa todo esse envolvimento, esse empenho na preocupação, na diminuição dos índices de criminalidade. Vereadora Norma, como a senhora me citou, eu primeiramente gostaria de cumprimentar a senhora por vir até a tribuna e trazer a verdade real, né? Porque nós estamos vivendo hoje, infelizmente, tomamos conhecimento muitas vezes das mensagens da Garcia, você recebeu uma informação e transmitiu ela de forma diferente.
dos fake news, enfim. Como a senhora me citou, em nenhum momento eu estive afastado. Quando o prefeito apresentou o projeto aqui, eu assisti a sessão na Câmara, eu estava afastado naquele mês. Todavia, nós temos a grande preocupação, veio o relato de todos os senhores edis, como muito bem frisou a vereadora Norma, talvez seja muito simples para nós, vereadores, vereadoras, aprovarmos um projeto de concessão de benefícios ao funcionário público. Eu também sou funcionário público, isso é muito bom e é muito simples. Mas nós temos que ter também a responsabilidade de analisar de forma bastante criteriosa isso. Em nenhum momento, vereadora Norma, falando para a senhora aqui, ou para qualquer um da plateia, os internautas que nos acompanham a TV Câmara, recebi qualquer tipo de influência para exercer meu voto em função de um pedido de vereador A, B ou C. Dificilmente ocorre isso aqui na Casa de Leis. Se circula isso na comunidade como um todo, muitas vezes as pessoas acreditam e tomam isso como uma verdade real, e na rede social a gente ouve muito isso. Diz que o vereador tal falou. Primeiro não cita o nome. Falaram que o vereador tal... Viu? É muito simples. Essa Casa de Leis é a casa do povo, nós estamos abertos a qualquer cidadão a vir conversar, e isso é extremamente importante. Se existe alguma dúvida com relação ao teu posicionamento, eu me coloco à disposição e tenho certeza, assim como os demais, para nós clarearmos as dúvidas, digamos assim. Mas também temos que ter responsabilidade, fomos confiados por grande parte da comunidade, em que pese direito do servidor, e isso tem que ser respeitado, tem que ser trabalhado, tem que ser buscado. Eu estava numa confraternização social recentemente, e quando um grupo de servidores me abordaram, e eu sempre falei, senhor presidente, tá, que eu achava alguns critérios injustos, principalmente para aqueles que ganham menos na prefeitura, né, os percentuais, um plano de carreira, alguma coisa para motivar também essas pessoas. E eu fui abordado naquele momento. Eu acho que nós temos que valorizar todos, né, de uma maneira equitativa, ao menos, né, respeitando-se todas as diferenças, respeitando as formações, respeitando as peculiaridades, mas é extremamente importante. Então, vereadora Norma, a senhora pode ficar tranquila, tá? Fico até lisonjeado com a sua colocação, né, mas por questões éticas, e eu conheço a sua postura, tenho certeza que jamais a senhora faria isso. Jamais. Tentando me influenciar a questão de voto. Jamais. Né? Então, não é com relação a isso. Eu já posso declinar meu voto até agora, nós somos favoráveis, como todos os vereadores são favoráveis, mas a análise de uma lei que está há tantos anos, né, sendo trabalhada para chegar a essa Casa de Leis, ela tem que ser votada de forma coerente, e que eu tenha consciência tranquila na hora de proferir meu voto, de que eu estudei, que eu fui responsável, não só com os servidores, mas com a comunidade. Por quê? Porque existe um futuro, né, futuro do pagamento dos servidores, a questão do limite previdencial de folha, tem uma série de intervenientes que tem que ser analisados no processo. Né? Respeito todos os servidores, mas é importante principalmente quem nos assiste, porque aquelas pessoas que, via de regra, criam os fake news ou colocam aquelas informações verídicas, elas não vêm olhar no nosso olho, ele não tem coragem de vir até a pessoa para conversar. Ela faz isso via rede social, através de fake news, mas ele não tem coragem de enfrentar uma situação. Nós estamos abertos, somos Casa do Povo, somos funcionários do povo. Sim. Então, estamos abertos a qualquer sugestão, a qualquer posicionamento. Mas não criem factoides, tá? Inventando que o vereador A, B ou C é contra o servidor. Jamais. Tenho certeza que nenhum, não posso falar em nome dos demais, mas nenhum vereador é contra o servidor. Pelo contrário, nós temos que ter a responsabilidade. Muito obrigado, vereadora Norma, pela confiança, por tornar público essa sua fala. A senhora tinha comentado na reunião das comissões, mas é importante esclarecer isso sobre o meu posicionamento. Seria isso, muito obrigado. Vereadora Norma. Pois não, presidente. Eu creio ser oportuno o uso da tribuna com relação a esse projeto de lei. Talvez para mim seja um pouco mais fácil falar dele, porque fiz parte da comissão que por aproximadamente 4 meses, semanalmente, nos reuníamos, sindicato, eu representava essa casa, servidor, o executivo. Então, para mim, fica um pouco mais fácil, um pouco mais claro tratar desse projeto de lei. Eu entendo que os nossos servidores estão ansiosos com relação à aprovação desse projeto de lei. Perfeitamente. Talvez o que eu não posso concordar é que seja dito, por exemplo, assim, ó, tem coisas que têm que ser vistas e têm que ser vistas. A Câmara de Vereadores, contrariando o que algumas pessoas falam, vereador Paulo Gunes, que ela não funciona só na segunda e na terça.
A reunião das comissões ocorre também na terça, mas nós nos reunimos e tratamos de projeto de lei em todos os dias da semana, sempre que houver alguma necessidade. Por que estou fazendo essa fala, vereador Vilmar Sidosky? Porque eu também fui marcado, né, no Facebook e não respondi porque entendia que não deveria. Por que a Câmara não vota esse projeto de lei? Eu, como servidor público, aonde eu vou, eu sou questionado, vocês estão segurando o projeto? Não, não estamos. Nós estamos dando a possibilidade de cada vereador, se tiver dúvida, né, buscar as informações necessárias para que a gente possa votar esse projeto de lei. Como disse o vereador Coronel Mário, com segurança, como tem dito os senhores vereadores aqui, com muita responsabilidade. Ocorre que, de fato, embora esse substitutivo tenha vindo no dia 24, mas é o 4º substitutivo. Isso demonstra que a minha parte como presidente tenho feito, vereador Paulinho Basílio. Sempre que há alguma dúvida, a gente recorre ao executivo, ao sindicato, a essa comissão que analisou, estudou esse projeto de lei. Não é algo inventado, vereador Chico Mineiro, do dia para a noite. Não, foi feito um estudo, a gente entende da complexidade do Estatuto do Servidor. Eu não vou nem falar do que eu penso sobre o servidor e do que eu gostaria que o servidor recebesse como salário. Porque aí é outra história, porque daí vão dizer que o vereador Célio está defendendo isso porque é servidor público, embora, desde o ano 2013, eu estou afastado do serviço público em várias razões. Primeiro, porque eu ocupo secretaria, depois, quando eu ocupo a presidência, né, eu não recebo o salário de servidor, nem sei quanto eu receberia. Mas eu estou falando da justiça com o servidor público. Se nós formos falar de salário, nós vamos nos remeter lá em 2002, quando a senhora era vereadora comigo, 2003, quando foi proposta, quando o prefeito Orlando Krautler reconheceu aqueles 19,36, vereador Paulo Glinski, mandou um projeto de lei para essa casa, que depois foi emendado e que deu a possibilidade do ex-prefeito entrar com um pedido de ADIM, ação direta de inconstitucionalidade, enfim, ficou mais aqueles 14 e tudo, mas não estamos falando disso. Só que, enfim, chegou a oportunidade que nós temos de rever essa situação. E eu gostaria, sim, vereadora Norma e senhores vereadores, que nós pudéssemos dar um fim nesse projeto. Por quê? Nós temos ainda uma semana. Eu nem quero votar amanhã, mas se houvesse um acordo hoje nessa casa, nós poderíamos votar na próxima segunda-feira. E se for preciso nos reunirmos amanhã, e na quarta, e na quinta, e na sexta, e todos os dias, que façamos, vereador Coronel Mário. Se há emenda a ser proposta, vereadora Norma, como a senhora falou, que façamos a emenda, ou que a senhora propõe essa emenda e apresenta a emenda, façamos, mas que então nós possamos votar na segunda-feira. Aí acaba os fake news, acaba a ansiedade dos nossos servidores com relação a esse projeto de lei. Essa é a minha proposição para essa casa. Eu gostaria muito de que na próxima segunda-feira nós pudéssemos votar, ou no máximo na terça da semana que vem, conforme foi acordado hoje. Eu penso que dá tempo para nós essa semana, vereador Paulo Glinski, o senhor que é presidente da comissão, para que nós votamos, porque aí sim nós vamos resolver essa situação, que o que está causando, é esse desconforto nosso, dos vereadores, com os nossos servidores. Sim. E aqui não vou entrar no mérito dos servidores, porque todos sabem que eu defendo servidores como a grande maioria que nossa, ou a totalidade é nossa. Sim. Mas a questão não está nem no voto contra ou não, nós precisamos votar esse projeto. Esse é o meu posicionamento. Então, eu gostaria até de fazer uma proposta nesse momento, se nós podemos votar na segunda-feira que vem, ou na terça-feira que vem, para que aí os servidores possam sair daqui e dizer assim, olha, o senhor já declarou seu voto favorável, a vereadora Norma é favorável, mas a coisa não está andando? Alguma coisa precisa acontecer. Se carece de emenda, que façamos as emendas, mas que acabe essa polêmica desse projeto de lei, ou seja, vamos votar. A minha proposição é essa. Na ordem do dia, eu vou propor um requerimento verbal para a inclusão desse projeto de lei na próxima segunda-feira. Obrigado pela parte, vereador. Mas eu só gostaria de esclarecer aqui que eu dou toda a razão para os servidores, porque estão há 2 anos e 8 meses com a promessa de que entrará o triênio. E entrou agora.
como veio um novo, né, vereador Paulo Glinski, a gente precisa ler os 208 artigos para... O que nós precisamos saber é que se o triênio, ele está lá, ele está certo. Mas e os outros artigos? O que houve de mudança? A gente precisa ler todos os artigos, nós não podemos aprovar sem lê-los. Tá? Então, é uma questão, eu não vou falar nada, vereador Célio Galeski, porque tem a Comissão de Justiça e Redação que tem essa responsabilidade de concluir isso. Mas o que me trouxe à tribuna foi essa falácia, e eu me senti muito incomodada de ter sido muito abordada desde o dia 2 de setembro, que nós somos responsáveis por algo que não somos. De fato, isso foi uma injustiça muito grande que foi cometida com todos nós, todos os 10, e que, de fato, nós precisamos ler agora o que vai valer o substitutivo que entrou no dia 24 de setembro de 2019, às 16h21, às 16 horas e 21 minutos, se não me falha a memória, que nós votamos à noite, tá? Para vocês perceberem como nós os respeitamos, nós votamos naquele dia. Tá? Terá um interstício, nós vamos analisar detalhadamente. Tá? Então, por isso que eu vim para a tribuna, agradeço, presidente, a oportunidade, e eu espero que esse assunto esteja devidamente esclarecido. Obrigada. Mais algum vereador inscrito? Fazer uso da tribuna? Não, senhor presidente. Passamos à ordem do dia. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Vilmar Sidosky. Cumprimento, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidade que nos prestigia nesta noite. Senhor presidente, nós temos um projeto de lei e, na grande verdade, esse projeto, dentro desse parâmetro das descrições dos próprios projetos, nós votamos um valor de R$5.000, a questão de uns 10, 15 dias atrás, mas foi cadastrado no Badesc. 5 milhões de reais. Foi cadastrado no Badesc com alguma diferencinha no conteúdo das suas colocações, que lá trazia somente para asfalto, né? Contribuição da melhoria. E será incluído junto com isso mais academias e outras necessidades. Então, por isso a alteração. Então, se o senhor entender que podemos colocar na ordem do dia para a primeira votação do projeto de lei 129 de 2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a aderir ao programa Badesc Cidade e tomar empréstimo junto ao Badesc, a agência de fomento do Estado de Santa Catarina, e da outras providências, se o senhor puder colocar em deliberação do plenário, para que nós possamos votar nesta noite e deixar esclarecido que não é mais 5 milhões, é o mesmo 5 milhões, simplesmente fazendo uma alteração. Muito obrigado, senhor. Coloco em deliberação do plenário a solicitação do vereador Vilmar Sidosky, a inclusão na ordem do dia de hoje do projeto de lei 129/2019. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado a inclusão na ordem do dia de hoje do projeto de lei 129/2019. Coloco em segunda discussão projeto de lei 120/2019, que autoriza a firmar contrato administrativo com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais e Caminhas da PAI e da outras providências. Repasse de R$100.000 referente à emenda parlamentar. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Em segunda votação, projeto de lei 120/2019. Coloco em primeira discussão, projeto de lei 129/2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a aderir ao programa Badesc Cidades e tomar empréstimo junto ao Badesc, Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina, S.A., e da outras providências. Tomar empréstimo no valor de R$5 milhões para a realização de obras de infraestrutura urbana
Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei 129/2019. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário, vereador Coronel Mário, a proceder à leitura dos requerimentos. Requerimento número 939/2019, de autoria do edil Paulinho Basílio. Solicito que seja encaminhada moção de parabenização à policial militar Viviane Macari, pelos relevantes serviços prestados, em especial pela coragem na ação e defesa de vítima de roubo, ocorrência no dia 5 de setembro do presente ano. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado em votação única o requerimento 939/2019. Requerimento número 940/2019, de autoria da vereadora Norma Pereira. Requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Edmilson Verca, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, solicitando delimitarem espaço e número de tendas para que nossos artesãos possam expor seus produtos na Praça Oswaldo Oliveira e na Praça Lauro Miller, albergados pela Lei Federal 13.180, de 22 de outubro de 2015, respeitando as regras do Código de Postura, Lei Complementar 21, artigos 148 a 153, seus parágrafos e incisos do município de Canoinhas. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 940/2019, votação única. Requerimento número 141/2019, de autoria da vereadora Norma Pereira. Requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, solicitando determinar a colocação de placas nas praças, proibindo o trânsito de ciclistas adultos, bem como a de proibindo o uso de bebidas alcoólicas. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Norma Pereira. Senhor presidente, como a praça está bem movimentada, e eu em várias oportunidades já presenciei ciclistas lá, inclusive fazendo manobras perigosas, e ontem, eu passando por lá com a minha filha, nossa, não deu um acidente assim a pessoa teve muita presença de espírito para sair da frente do ciclista, porque ele vinha em alta velocidade olhando no celular. E quase que atropelou uma senhora com um bebê no colo e criança, enfim. Aí eu lembrei que há praças que tem lá proibido bicicletas, né? Criança tudo bem, porque eles andam devagarinho, né? Com os pais ajudando e tal. Mas adultos, realmente, eu acredito que tenha que se tomar alguma providência nesse sentido. E a questão o proibido uso de bebidas alcoólicas, também, eu estava pensando agora, inclusive, coloque lixo no lixo, mantenha a praça limpa, porque na sequência eu fiz um outro requerimento que domingo de manhã, o segundo domingo de manhã que eu passo lá, está lá o nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, Hilário Carte, ele e o Chicão, juntando lixo e tirando o excesso das lixeiras e tal, e tem lixeira de monte naquela praça. Nós temos que trabalhar com conscientização, com campanha, porque não é possível. E eu disse, não, eu tenho que dar os parabéns, porque como não tem ninguém trabalhando, estava lá o Ilustre fazendo o trabalho para manter a praça um espaço bonito, limpo, mas o que tinha de garrafa, de cerveja, latinha de cerveja pelo chão, era uma coisa impressionante. Foram alguns sacos que o Ilustre encheu. O Ilustre, desculpe aqui, mas a gente só conhece por Ilustre, que ele encheu e deixou lá do lado empilhado, mas tinha lá, sei lá, 8, 10 ou mais de um lado da praça, de outro. Quer dizer, não, são medidas que realmente a gente tem que tomar, porque só tem um aviso lá, mas não tem ninguém fiscalizando. E durante a noite também a praça está sendo usada por vândalos, né, que a gente fica muito triste, porque ficou um lugar agradável, aconchegante, e que o povo está aproveitando mesmo, e a gente quer que seja o melhor espaço possível ali. Seria isso, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloca em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado em votação única o requerimento 941/2019. Requerimento número 942/2019, de autoria da vereadora Norma Pereira. Solicito que seja encaminhado ofício ao senhor Hilário Cate, secretário municipal do Meio Ambiente, e ao senhor Francisco de Assis Lima Chicão,
parabenizando pela iniciativa de manter as praças limpas e organizadas nos finais de semana, organizando e empacotando o lixo, tanto os transbordando nas lixeiras, como retirando-os do chão. Está em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloca em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado em votação única o requerimento 942/2019. Requerimentos 943, 944 e 945/2019, de autoria da vereadora Norma Pereira. Solicita que seja encaminhado ofício ao senhor Carlos Ribeiro da Silva, diretor do ICMBio, em Canoinhas, e ao senhor Eurildo Severgnini, presidente da Ampla Norte, e ao senhor Douglas Prado Marcos, responsável técnico do Instituto Conservar, questionando: a. Se há proposta projetos cadastrados para a utilização dos valores recebidos como termo de ajustamento de conduta, TAC, para estruturação socioeconômica ambiental, visando geração de emprego e renda nas propriedades ribeirinhas e desenvolvimento sustentável da bacia do Rio Canoinhas. B. Se há proposta / projeto de construção de um centro de triagem de animais silvestres resgatados por tráfico, acidente e outros motivos, para que estes possam ser tratados aqui e restituídos a seu habitat natural, sem irem até a Central Florianópolis, para lá tomarem as providências devidas, ou seja, a descentralização deste serviço, diminuindo custos. C. Se a instituição possui planos de gestão e quais. D. Se a instituição tem apoio da iniciativa privada, autarquias, fundações e outros, especificar. E. Queira, por gentileza, especificar outros projetos detalhes relevantes para conhecimento da população. Coloco em discussão os requerimentos 943, 944 e 945/2019. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Norma Pereira. Senhor presidente, no dia do edital lá do manejo do ICMBio, o presidente da Ampla Norte, o prefeito Eurildo Severgnini, de Major Vieira, ele questionou a Francine Nader, né, o senhor estava lá, né, Paulo Glinski, o vereador Paulinho Basílio, enfim, presidente da casa. Ele questionou sobre os recursos do TAC que estão indo direto para Florianópolis. E o que me chamou a atenção, que ele apontou para a Francine, a gerente daqui, e disse: tem projeto sim, porque ela argumentou que não tinha projeto. E por isso que o dinheiro está indo para Florianópolis dos termos dos TACs. Aí, diante disso, eu fui pesquisar para ver se efetivamente existe algum projeto ou não e tal. E eu encontrei esse Instituto Conservar, que tem umas duas propostas bem interessantes. E dentro disso, eu fui ver que os animais que são machucados, ou estão doentes, ou que são atropelados, eles são levados a Florianópolis para serem tratados lá e trazidos de volta para cá. Entre outras coisas. Aí, como eu fiquei com muita dúvida e não ficou nada claro, eu decidi fazer esse requerimento para os três. Para o Carlos, do ICMBio, para o nosso presidente da Ampla Norte, e para esse Carlos Ribeiro da Silva, que é, aliás, o Douglas Prado Marcos, que é do técnico do Instituto Conservar. Porque se nós temos mecanismos de manter esses recursos do TAC e trabalharmos aqui com geração de emprego e renda para as comunidades ribeirinhas, uma forma de trazer água do rio, vereador Vilmar Sudowski, até a propriedade, porque já que o gado não pode ir até o rio, entre tantas outras questões, por que esses recursos do TAC não ficam aqui? Nós temos que criar alguma forma de nós administrarmos esses recursos, porque eles vão para lá e eles não voltam. E nós aqui conhecemos a nossa realidade, sabemos o que nós necessitamos, e eu tenho certeza que eles seriam aplicados de uma forma mais de acordo com a nossa realidade regional, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloca em votação. Os vereadores que aprovam o requerimento 943, 944 e 945/2019 permaneçam como se encontram. Estão aprovados os requerimentos
943, 44 e 945 em votação única. Requerimento número 946/2019, de autoria de Edil Coronel Mário. Quer que seja encaminhado o ofício ao Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Edmilson Verca, secretário de Desenvolvimento Econômico, responde solicitando o que segue. Considerando a Lei Estadual número 17.071, de 12 de janeiro de 2017, que dispõe sobre as regras comuns ao enquadramento empresarial e das entidades de fins não econômicos simplificado, EES, e a autodeclaração, e estabelece outras providências. Considerando a Lei número 11.598, de 3 de dezembro de 2007, que estabelece diretrizes e procedimentos para a simplificação e integração do processo de registro e legalização de empresários e de pessoas jurídicas, cria a Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios. Considerando a Lei Federal número 13.874, de 20 de setembro de 2019, que institui a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica e da outras providências. Considerando a necessidade de incrementar o desenvolvimento por meio da simplificação administrativa para o licenciamento das atividades econômicas geradoras de emprego e renda. Considerando a iniciativa reservada ao Poder Executivo na matéria, respeitosamente requer que promova a habilidade de apresentar uma matéria nos moldes da minuta do anteprojeto ora apresentado. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Senhor presidente, fazer uma breve contextualização desse meu requerimento. Eu havia recebido uma sugestão do jornalista Ednei Vassoaski. Ele encaminhou para mim uma matéria onde o município de Chapecó foi o primeiro município a editar lei nesse sentido. Considerando a necessidade de nós gerarmos emprego e renda, nós formulamos uma minuta de um anteprojeto. Agradeço o Daniel, secretário legislativo, pelo estudo e pelo apoio. Esse anteprojeto, inclusive, estarei colocando para todos os senhores edis para conhecimento, e encaminhando ao Poder Executivo para estudo, apreciação e, se possível, apresentar, né, um projeto de lei a essa casa que vai facilitar a vida dos nossos empresários, principalmente para a geração de emprego e renda. O assunto é bastante complexo. Ele foi editado agora 20 de setembro de 2019 pela Presidência da República, né, a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, e vejo extremamente importante Canoinhas ser o segundo município a editar lei aqui no estado de Santa Catarina, porque um dos grandes reclames que nós temos na nossa sociedade é a falta de geração de emprego e renda. Então, nós estamos caminhando a minuta desse anteprojeto, né? Ele é baseado e estudado em cima de uma lei que foi formulada em Chapecó, inclusive muito bem fundamentado. Estarei encaminhando aos senhores vereadores a minuta desse anteprojeto, né, e solicito a aprovação desse requerimento porque entendo ser importante para a nossa comunidade. Seria isso, muito obrigado. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado em votação única o requerimento 946/2019. Requerimento número 947/2019, da autoria de Edil Coronel Mário. Quer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos e ao senhor Edson Curoli, secretário municipal de Desenvolvimento Rural, solicitando estudos necessários para a edição de um programa através de parcerias público-privadas para fomentar o plantio, preservação e manejo da erva mate no município. Tal solicitação justifica-se, pois a erva mate foi a atividade econômica extrativista mais importante para Canoinhas e região, e atualmente os dados de produção da matéria-prima estão muito abaixo dos demais estados produtores, devido à falta de uma política pública efetiva para estimular o plantio. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Senhor presidente, estive essa semana numa reunião com a senhora Juliane Seleme, presidente do Sindimate, o senhor César Fedalto também, mais algumas pessoas tratando com relação aos dados que foram apresentados pelo IBGE, com relação à produtividade de erva mate no país. Me saltou aos olhos os números, uma inveja, de certa forma, boa, com o vizinho município de São Mateus do Sul. Eu fui procurar ler algumas dissertações de mestrado. Por que isso aconteceu? Rapidamente vou passar alguns dados aqui para a nossa comunidade. O Paraná concentrou 87% de toda a produção de erva mate do país em 2018. Do total das 393 mil toneladas, 345,09 saíram do estado, especialmente da região Centro-Sul, segundo os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. O setor possui forte impacto social. A estimativa é que a cadeia do mate envolva 100 mil famílias no estado. São Mateus do Sul, novamente, foi o município que registrou o maior volume de erva mate extrativa no ano,
com 70 mil toneladas, que representa 17,8% do total nacional. A cidade sozinha produz mais do que os outros 2 estados produtores no Brasil, no ranking nacional, somados Rio Grande do Sul, 24,8 mil toneladas, e Santa Catarina, 23 mil toneladas. O cultivo movimentou 468,4 milhões no ano passado no Brasil. Desse montante, 374 milhões no estado do Paraná. Senhor presidente, eu já havia formulado, no meu primeiro ano nessa Casa de Leis, um requerimento semelhante a esse que estou reformulando agora. Está sendo discutido na IPAGRE a questão da IG. Todavia, nós temos que fomentar, vereador Gil Baiano, através da ativação de viveiros com mudas certificadas, o plantio em massa de erva mate na nossa região. Por que eu falo em massa? Nós tivemos o ciclo da borracha, né? Em um determinado momento nós somente colhemos o látex, alguém veio, levou a semente, plantou, produziu em série, e o Brasil acabou perdendo nesse título. Há mais de 25 anos, São Mateus do Sul iniciou um projeto nesse sentido, projeto de fomentar as pequenas propriedades, principalmente com a relação à distribuição da muda de erva mate. Dentre o cenário econômico que se apresenta no país, na nossa região, com a nossa vocação, inclusive, nós, infelizmente, ainda importamos de outros municípios, né, erva mate para a nossa produção, inclusive para exportação. Então, seria extremamente importante, eu já falei com o secretário de Desenvolvimento Rural nesse sentido, desenvolvemos um projeto, um programa, isso médio e longo prazo, que daqui 20 anos nós possamos nos orgulhar de termos talvez uma das maiores produções a nível de país. Mas isso tem que ser fomentado. Isso precisa vontade política, precisa política pública de envolvimento com a iniciativa privada. Eu provoquei a própria Juliane do Sindimato nesse sentido, para que iniciemos, né, efetivamente, logo após a certificação da IG, dentre o caderno de interesses das instituições envolvidas, está o fomento, né, do plantio. Se nós iniciarmos, tenho certeza absoluta, nesses próximos anos, nós ainda vamos nos orgulhar de sermos, de fato e de direito, a capital catarinense dos produtores de erva mate. Porque hoje nós somos de direito, de fato, nós estamos muito longe disso. Seria isso, muito obrigado. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado em votação única o requerimento 947/2019. Requerimento 948/2019, da autoria da vereadora Camila Lima, e quer que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo prefeito municipal Gilberto dos Passos, solicitando a relação dos terrenos disponíveis de propriedade do município, que possam ser utilizados pela população para cultivar hortas comunitárias. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloca em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em votação única o requerimento 948/2019. Requerimento número 949/2019, da autoria da vereadora Camila Lima, quer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Hilário Katz, secretário municipal de Meio Ambiente, solicitando informar quando serão instaladas as novas lixeiras em Canoinhas, visto que os transeuntes caminham pelas ruas, principalmente no centro da cidade e calçadão, e não encontram locais adequados para depositar os resíduos. Está em discussão. Quero aproveitar, senhores e senhoras vereadoras, comunidade que se faz presente, quando da abertura do calçadão, uma das questões que ficou em aberto era a questão da lixeira e dos bancos. Eu até, naquele momento, conversei com o senhor prefeito municipal, dizendo que essa casa das sobras estaria devolvendo ao município cerca de R$150 mil para a aquisição dessas lixeiras e desses bancos. Isso aconteceu logo em seguida, e eu conversava agora aqui com o senhor prefeito municipal e com o senhor Rafael, e vereadora Camila, sei que quem tem que responder o requerimento é o executivo, mas por conta até desse recurso que é dessa casa, né, o senhor Rafael me informa que hoje concluímos o termo de referência e amanhã vai para a licitação. Colocamos 55 lixeiras e 35 bancos, né, com esse recurso que foi destinado para essa casa. Então, eu creio, aí tem o prazo de licitação e tudo mais.
Vereador, em todo o município ou apenas no centro? Não, nós estamos falando desses recursos aqui. Eu não sei se a senhora tinha conhecimento de outra licitação que teria sido feita. Não. O objetivo era que com esses 150 mil reais sejam adquiridos. Aqui é o termo de referência e, historicamente, o que é colocado na licitação sai um preço menor, então é possibilitado a aquisição de um número maior, ou então com sobras, né, da licitação. Eu creio que será possível adquirir mais, haja necessidade que tem, né, de lixeiras e de bancos. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Chico Mineiro. Senhor presidente, vereadores, público que nos assistem, essas lixeiras ali para o calçadão, né? Onde foi aberta ali, né? Abertura do calçadão. Você vê que eu estou bem entendendo a conversa. Tem um projeto de lei que diz que as obras para ser inauguradas elas deveriam devidamente acabadas, com todos os trâmites legais, e foi inaugurado ali sem banco, sem lixeira. Eu acho que teria que cumprir, né, o projeto de lei feito por mim, para que as obras estejam devidamente acabadas. Como foi paralisado a inauguração da escola de Barra Mansa, que não estava na época acabada e estava já programada a inauguração. Eu acredito que o prefeito teria que dar uma olhadinha nisso, porque esse projeto teria que ser cumprido. Muitas obras no passado eram inauguradas só para pôr a placa do prefeito ali, que dizia que foi ele que inaugurou aquela obra, mas às vezes nem janela tinha no posto de saúde, faltando todo o maquinário para ser trabalhado. Eu acredito que só uma parte para que seja cumprida a lei, né? Continua a discussão. Vereador Chico, eu creio que Vossa Excelência tem a razão, porém, nesse caso específico, é a abertura do calçadão. Se fosse a praça, e aí normalmente se é licitado parte do serviço, né? Não estou querendo responder, Vossa Excelência, mas... Sim, é que na abertura tem um projeto. Esse projeto contemplava mas não estava contemplado as lixeiras e os bancos, por conta disso... Vereadores, com licença. Mas é que o requerimento ele diz assim: instaladas novas lixeiras em Canoinhas. Eu não estou falando devidamente ao calçadão, porque o calçadão já foi acertado, mas eu acredito que os bairros também, né, não tem, as lixeiras foram retiradas, eu não sei qual o motivo, e ainda não temos respostas. É isso? É a minha manifestação com relação aos 150 mil para aquisição dessas lixeiras que serão e bancos que serão utilizados na abertura do calçadão. Com relação à vossa pergunta, por isso que eu disse que o próprio prefeito vai responder vosso requerimento. Continua a discussão? Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado em votação única o requerimento 949/2019. Que continha, senhor presidente. Conforme eu havia proposto, quando da manifestação da vereadora Norma Pereira, eu gostaria de fazer um requerimento verbal, né, aos senhores vereadores da condição de nós, para que nós possamos votar na segunda-feira o projeto de lei do Estatuto do Servidor. Eu gostaria de ouvir a opinião dos senhores. Eu sei que há algum estudo a ser feito, mas nós temos uma semana toda aí, né, para nos empenharmos. E vereador Chico, se Vossa Excelência tiver alguma dúvida, né, a comissão, a gente pode chamar a comissão que estudou o Estatuto, nós podemos conversar com o senhor prefeito municipal. Semana passada nós já tivemos uma apresentação dos números, vereador Paulo Glinski, nas comissões, né, com relação a algumas dúvidas da vereadora Norma, mas se ainda persistirem as dúvidas... Senhor presidente. Com a palavra, vereador Gil Baiano. Senhor presidente, demais vereadores, população que nos acompanha aqui nessa noite, uma boa noite a todos. Senhor presidente, não que eu seja contra o seu requerimento, mas vendo que o senhor é o presidente e já foi assinado, as comissões já deram os seus pareceres, cabe ao senhor colocar para votar. Não que eu seja contra o seu requerimento. Então,
o senhor pode estimular aí para a semana que vem, o senhor vou colocar em votação. Se tem algum vereador que não viu ainda o projeto, não estudou o projeto, vai pedir vista do projeto para analisar, com razão, né? Mas cabe aí a Vossa Excelência aí colocar o projeto em votação. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Embora também respeitar o seu requerimento, é importante frisar até a nossa comunidade presente, que nas próprias reuniões nas comissões, conforme conversamos e deliberamos, tá? E eu sempre falo que palavra fio de bigode não volta atrás, houve um compromisso dos vereadores levar isso à votação segunda-feira. Claro, como bem frisou o vereador Gil Baiano, compete ao senhor, como presidente, colocar em votação. Agora é importante frisar a comunidade que nós tínhamos discutido isso na reunião das comissões também, e que já haviam pré-acordado que segunda-feira nós colocaríamos em votação. Não é contra o seu requerimento, que eu já bem claro. O senhor só vai documentar algo que para mim já estava definido. Seria isso, muito obrigado. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Paulo Glinski. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que nos honra com a presença, servidores públicos. Senhor presidente, com relação à comissão de Justiça e Redação, vereador Paulinho, vereador Gil Baiano e eu, o parecer já foi dado, já está pronto para votação. Não posso falar pela comissão agora com relação a emendas, porque isso na comissão não teve emenda e com certeza emenda da comissão não vai ter. Se existir alguma emenda no plenário ou anterior, ela vai ser individual ou em conjunto com alguns vereadores, mas o vereador Paulinho me corrija se eu estiver falando alguma besteira, o vereador Gil Baiano também, mas a Comissão de Justiça e Redação já deu o parecer, esse parecer já serviu para a primeira votação, e de lá para cá, na análise do projeto, este vereador que fala já tomou a decisão de não apresentar emenda. Vou votar o projeto da forma como veio, com aquela correção que a vereadora Norma Pereira colocou muito bem na fala, que foi o pedido para que viesse lei complementar, amplamente conversado já com sindicatos, assessoria jurídica, executivo, tanto que o projeto já veio em seguida, e enfim. Dizer também para os servidores, para a comunidade, de uma maneira geral, que esse nosso estatuto, que era da década de 80, ele já gerou centenas e centenas de processos judiciais em razão da questão de interpretação. Este que nós vamos votar, por mais que se tente corrigir, por mais que se tente tornar ele o mais perfeito possível, ele também vai gerar demandas futuras, porque ele é uma questão de interpretação. O estatuto anterior tem algumas falhas e teve alguns avanços, mas ele gerou lá adiante, no momento de colocação em prática, às vezes alguém se sentiu prejudicado porque achava que tinha um direito e a pessoa que tinha o poder de deferir ou não entendia que não, e acabava gerando uma demanda judicial, como geraram muitas. Por que eu faço a colocação? O que tinha que ser estudado já foi estudado. Ele foi amplamente estudado pelo sindicato, pelo executivo. Ele teve um estudo bem amplo aqui da Câmara. E eu, vereador Coronel Mário, quando a gente fala em segurança de votar, a segurança que eu tenho é que, na minha interpretação, o encaminhamento está correto, vai ser votado e aprovado, e lá na frente, se gerar alguma demanda, por uma interpretação diferente de alguém, ou do executivo do momento, lá que for analisar determinado benefício ou não, ou do judiciário, caso algum servidor se sinta prejudicado e entre com alguma ação ou não, ou em alguma ADIM, caso quem tenha poder de propor entenda que haja algum vício no projeto. Essa é uma questão de interpretação depois. Então, dentro dessa linha, senhor presidente, se Vossa Excelência pretende que seja votado o requerimento, sou favorável que coloque segunda-feira. Se Vossa Excelência retirar o requerimento e usar a sua atribuição como presidente e colocar na pauta para segunda, também da minha parte está correto. O meu voto vai ser favorável, e esse é um assunto que para mim já está definido. Definido na minha posição, né? O plenário é soberano com o voto individual de cada um para dar a maioria para aprovação do projeto. Continua a discussão. Com a palavra, vereador Vilmar Sudowski. Senhor presidente, eu acho que ficamos dentro daquela mesma linha que a gente discutiu nas comissões, né? Que todos são favoráveis ao projeto e que nós colocaríamos na segunda-feira ele em votação, com toda certeza. O servidor público pode ter certeza que isso vai ocorrer na segunda-feira, né? A gente tinha um compromisso, entre nós vereadores, de votarmos esse projeto
dentro do mês de outubro. Isso era um compromisso que nós tínhamos, acho que todos nós tínhamos esse entendimento que precisávamos ler. Ele acabou retornando, um projeto extenso, longo, com muitos artigos. Sabemos que a sua grande maioria, né, 90%, 95% do projeto era a mesma digitação, mas precisava ser digitado, poderia haver um erro de digitação, um nome, uma palavra, um número, algo que podia estar diferente, né, vereador Paulo? Então, essa conferência e essa leitura precisava ser feita, né, vereadora Norma, na sua íntegra, para entender se realmente era aquilo que tinha sido abordado e se vinha seguindo os princípios do anterior, né, vereador presidente? E isso está sendo feito, isso está sendo concluído nesse momento. Portanto, na segunda-feira, como havíamos conversado, podemos votar sim. De minha parte, meu voto sempre foi favorável, continua sendo favorável, e se os demais entenderem, dentro daquilo que nós já havíamos combinado para a segunda-feira, tá, de minha parte, o meu voto é favorável e também para segunda-feira ser votado. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Paulinho Basílio. Boa noite ao presidente Célio Galeski, aos colegas vereadores, as vereadoras Norma Pereira e Camila Lima, aos servidores, internautas. Senhor presidente, é importante que a gente faça uma contextualização, porque desde que esse projeto chegou na casa, a Câmara passou a ser a vilã da história, né? E não sei por qual motivo, por quais interesses, há alguns fomentadores dessa situação. Mas é importante que a gente esclareça alguns pontos, e a presidente do sindicato, a Lúcia, me corrija se eu estiver mentindo. No dia 19 de março de 2019, esse vereador fez um requerimento cobrando, né, em conversa com a presidente do sindicato, o porquê a comissão da revisão do estatuto não estava produzindo como foi prometido, né? Por que o projeto ainda não estava pronto, né? Esse requerimento foi assinado por todos os vereadores aqui, né? Ou seja, antes mesmo desse projeto chegar na casa, já havia uma cobrança por parte de todos os vereadores para que isso fosse agilizado, né? Então, aí está só um ponto da nossa contribuição. Esse requerimento foi respondido no dia 26 de março, perdão, deixa eu ver aqui, 26 de março de 2019, né? E a resposta foi de que, no dia 26 de março, inclusive a resposta chegou no mesmo dia que ocorreria a reunião, voltaria a se reunir essa comissão para continuar a discussão do estatuto. Então, esses pontos são importantes, porque fica que chegou o projeto na Câmara e a Câmara ficou inerte, a Câmara está esperando alguma coisa, né? Outro ponto importante de destacar, que a vereadora Norma Pereira já fez uso dessa situação. O Executivo teve 2 anos e 8 meses para enviar esse projeto, né? Então, se alguém demorou um pouquinho, não foi só a Câmara, o Executivo demorou todo esse tempo, e com razão, porque é um projeto complexo. Outra situação, nós estamos no 4º substitutivo, tá? Então, se alguém errou, não foi aqui, foi lá. Porque a gente substitui uma lei 4 vezes que está correta? Eu acredito que não. A ideia do vereador Paulo Glinski, ela coube muito perfeitamente, e digo por quê. Um projeto de lei, quando é complementar, ele precisa de 6 votos para ser aprovado, né, vereador Paulo? Não, segundo o Alan, são 6, nosso procurador. 2/3. Acabei de me certificar com ele. Bom, se for 7 é melhor ainda. Por quê? Porque a hora que alguém quiser modificar isso, vai precisar de muito mais força para poder aprovar, tá? E por que nós fizemos isso? Porque todos têm a boa vontade de aprovar. Senão não teria razão da gente fazer isso. Por isso foi uma solicitação para que o projeto fosse uma lei complementar, para que ali na frente, se alguém quiser mudar alguma situação, tenha mais dificuldade. E isso é mérito da Câmara de Vereadores, que foi discutido aqui, porque o Executivo não mandou uma lei complementar. E isso tem que ficar claro. Então, são várias situações para que os servidores se conversem entre si e desmistifiquem essa imagem de que a Câmara
eu ouvi a palavra segurando hoje de 2 ou 3 servidores. Se eu estivesse segurando, eu não tinha dado parecer. Então, eu não estou segurando nada. Mas há mal intencionados, e eu já fiz essa fala na primeira votação, que por algum motivo tem que botar o vereador Paulinho contra os servidores. Certo? Porque tem bastante servidor que é meu eleitor, né? Mas tudo bem, acho que vão ser de novo. Então podem inventar mais coisa para daí ver se eu perco os votos, porque por enquanto não estão conseguindo. Então isso tem que ser deixado muito claro, né? E mais claro ainda a situação da reunião das comissões, onde nós estávamos já discutindo. Então o requerimento é para inglês ver. Entende? Requerimento, desculpa, presidente, mas na minha, sob a minha ótica e pelo que eu percebi das manifestações, é quase que desnecessário, uma coisa que já está certa, né? Então, tendo o comprometimento desse plenário, fazendo toda essa retrospectiva, eu acho muito importante que vocês também possam agora nos ajudar a disseminar essas falsas, a acabar com essas falsas informações de que a Câmara é isso, a Câmara é aquilo, né? Nós até agora fomos muito parceiros e tem uma emenda que eu vou fazer para resguardar o servidor, que nesse projeto do Estatuto, há uns 2 meses atrás nós estávamos analisando o projeto do estágio probatório. A Lúcia é minha testemunha, né, de todo esse processo. E aquele projeto, ele veio de alguma maneira que se alguém em algum momento do Executivo estivesse mal intencionado a usar esse projeto para o mal do servidor, iria conseguir, porque quase que a totalidade dos julgadores dessa comissão eram cargos comissionados, e a gente sabe que comissionado não pode e nunca e nem deve ser tratado como o servidor efetivo, né? Então poderia haver algum cunho político nessa situação. Esse projeto, junto com o vereador Paulo Glinski, nós fizemos vários ofícios com o apoio do sindicato para que esse projeto fosse reformulado. O que aconteceu? Foi arquivado o tal do projeto. Agora, ele volta no Estatuto, e por isso é importante a fala da vereadora Norma, do entendimento que nós não estamos tratando só do triênio. Claro que o triênio é o gracioso do projeto, né? Mas tem várias situações. Agora, a situação do estágio probatório, ela volta, que poderá ser regulamentada por decreto. Ou seja, o que for decretado, beleza, está valendo. A minha emenda será no sentido de que também o estágio probatório venha até esta casa como um projeto de lei complementar, assim como é o Estatuto. Para que a gente não conserte uma coisa e estrague outra, né? Então, por isso, importante essa análise, todas essas falas, para que a gente não erre com os servidores. Nós só estamos aqui tentando acertar para que ali na frente não aconteça de que, não, agora vamos dar uma ajeitadinha, mudar isso, aquilo. Vai ser mais difícil, vai ter mais dificuldade, porque demanda de mais votos. Então, dessa casa, e isso eu não tenho procuração, mas eu posso falar pelos outros vereadores, ninguém está olhando esse projeto como uma vontade. Muito pelo contrário. Alguns fofoqueirinhos aí mal intencionados que ficam mirando, é tal vereador, é tal, porque querem fazer discurso em cima dos outros. E na política, eu, pelo menos, não faço discurso pisando sobre os outros, né? Vamos somar, vamos colaborar, e é isso que essa casa aqui está fazendo. Então, de minha parte também, senhor presidente, segunda-feira podemos votar e certamente será aprovado. E se quiserem modificar lá na frente, vai ser muito mais difícil, porque o quórum é diferenciado, e isso sim é mérito dessa casa aqui. Então, eu acho que a gente tem que dar os méritos, dividir os méritos, né? Nós estamos aqui para ajudar, e do que depender de nós, vocês podem contar com certeza. Obrigado. Continua a discussão. Eu reconheço perfeitamente que eu tenho a discricionalidade de colocar o projeto na ordem do dia. Eu apenas propus esse requerimento com a questão democrática. Para quê? Para que fique claro, se há uma necessidade de mais estudos, vereador Coronel Mário, já foi dito aqui da complexidade desse projeto de lei. Se há mais necessidade, que se tenha, mas que se fale aqui no plenário, para ficar as claras.
Porque o que está se passando aqui é que daqui a pouco alguém está inventando algo ou desdizendo, né, aquilo que o senhor falou, a mensagem a Garcia. Não, a ideia dessa mesa diretora, desse presidente, é que fique claro, se fosse preciso mais uma semana, mais 10 dias, que se tenha. Não tem problema, vereadora Norma. É dessa forma que eu estou colocando. Porque se fosse para empurrar de goela abaixo, se fosse essa situação, já teria feito. Já passou prazo, é um projeto que está em regime de urgência. Né? Eu não estaria fazendo isso aqui. O objetivo é que, e essa casa fez muito bem, deu a sua contribuição para melhorar o projeto. Essa questão dos 7 votos, vereador Paulinho, porque o presidente também vota nessa questão, é de extrema importância, porque pode vir um prefeito lá na frente querer reverter essa situação, mudar qualquer situação, né? E dessa forma vai ter dificuldade, porque o quórum é qualificado. Aí, então, isso é importante, né, que essa discussão, a questão desse projeto de lei complementar. Agora, o que eu quero é que acabe essas histórias que todo dia eu tenho recebendo. O senhor vai pôr na ordem do dia de hoje? Não, nós estamos analisando o projeto, mas por quê? O senhor não disse que ia votar? Não, eu não disse. Eu disse que quando o projeto estiver pronto para votar, vai ser votado. Isso eu sempre afirmei e continuo afirmando, e a prova era desse requerimento que eu havia proposto nessa condição. Vereador Paulinho Basílio, o senhor foi muito inteligente nas suas colocações, mas a ideia aqui não é prejudicar ninguém, até pelo contrário, a Câmara de Vereadores está ajudando o Executivo nesse projeto de lei. Tanto é que já é o 4º substitutivo. Se não fosse para ajudar, não estaria no 4º. E se for preciso, virá um 5º até segunda-feira. E isso me proponho. Todas aquelas alterações que se fizerem necessárias, será feito. Né, e sem impor o projeto em goela abaixo. Eu poderia simplesmente colocar na ordem do dia de segunda-feira. Já tem os pareceres, como foi afirmado aqui pelo presidente da Comissão de Orçamento, Fiscalização, de Justiça e Redação. O projeto está pronto para votar. Mas a questão não é essa do projeto pronto para votar, é que seja votado certo o projeto, que seja o mais adequado possível. É complexo. Foi dito aqui por todos os vereadores, e os que não disseram, confirmaram isso, ou pelo menos não falaram o contrário. Vereadora Norma, realmente é essa a complexidade. Por isso que eu fiz esse requerimento, mas eu retiro o requerimento. Agora, afirmando que todas as alterações que houverem necessidades, por favor, que nós o façamos no dia da manhã, até a sexta-feira, na semana que vem, ainda na segunda-feira, para que a gente possa votar o projeto de lei que fará constar da ordem do dia. Na sexta-feira a gente coloca o projeto, na segunda-feira será votado. E nós temos tempo ainda, nós temos amanhã, nós temos toda essa semana aí para verificar se há alguma necessidade de alteração. Está retirado o requerimento. Passamos às explicações pessoais. Solicito ao primeiro secretário informar se há vereadores inscritos para falar sobre matéria de interesse pessoal. Vereador Coronel Mário. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Senhor presidente, de maneira bastante breve, eu acabei não formulando indicação ou requerimento, porém, quando houve toda aquela polêmica com relação à retirada de algumas árvores da praça, através de um estudo técnico-científico, que tivesse bem claro, tiveram muitas críticas quando o prefeito, junto ao secretário do Meio Ambiente, tomou a decisão de retirar aquelas árvores. Houve um compromisso verbal do prefeito que ainda nesse ano fossem plantadas novas mudas, e nós temos prazos para isso em decorrência do nosso clima. Eu pedi para o prefeito, até no dia da árvore, se era possível, talvez por questões técnicas, a compra. Havia formulado até a possibilidade de um projeto paisagístico para a nossa praça. A praça está bonita, melhorou bastante, mas eu ainda acho que falta verde lá. Ainda hoje, comentava que queria fazer um canto na praça com um kaizuka, que é aquele cedro japonês, e fica muito bonito, vereadora Camila. Então, isso depende de projeto paisagístico, né, do Coronel Mário, longe disso. Eu sei que tem custo para comprar muda, tudo, mas nós não, se o prefeito pudesse não perder essa oportunidade de plantar esse ano já algumas árvores lá. Ele falou, acho que foi retirado, não sei, 45 ou 40, e ia plantar 100. Então, se possível, ainda que fosse plantado, né, nesse ano. Que vem nós
começar a ver aquela praça um pouco mais verde, né? Não que não tenha já o suficiente, tem muita árvore bonita lá, mas a planta é extremamente necessária. Seria isso, muito obrigado. Mais algum vereador inscrito? Vereador Vilmar Sudoski. Com a palavra, vereador Vilmar Sudoski. Eu não, no pequeno expediente, não comentei um requerimento, uma indicação minha, e quero fazer nesse momento. Com relação à academia na rua Rubens Ribeiro da Silva. Nós temos ali a rua da sua casa, que é a Fauri de Lima, e temos a Nazir Cordeiro. As duas terminam após a Rubens Ribeiro. Eu estou falando no sentido centro, portal, né, do lado direito, elas têm um espaço que é uma área que é do município. E ali eu vejo que caberia muito bem uma academia. Até porque as pessoas transitam muito ali, o ciclista, o pedestre caminha muito ali, muitas caminhadas, eu acho que seria muito utilizado pelas pessoas. E é uma região que também, ali nós temos algumas empresas, postos de combustíveis, supermercados, guardiões, e ajudariam até a fazer o atendimento e o cuidado dessa academia com relação a vândalos, né? Então, acho que essa é a minha indicação nesse sentido de colocarmos uma academia na Rubens Ribeiro, que estaria com toda certeza atendendo, vereadora Norma, um grande número de pessoas que estaria utilizando. Vejo eu na Expedicionários, lá no Conseg, né, que como as pessoas usam lá, até porque muita gente está passando para ali e acaba fazendo um alongamento, algum exercício, vereador Mário, e daí segue sua caminhada. Muitos vão até lá para fazer isso, depois retornam caminhando. E ali seria um local adequado para que seja incluída uma academia naquele espaço. Outra situação que eu tenho, assim, bastante gente me perguntado, e foram aqui aprovados vários financiamentos para infraestrutura, enfim, contribuição de melhorias, que é os asfaltos. Então, hoje eu até dei uma passadinha lá no departamento de licitação, apesar disso estar aberto a todos, né? É só fazer uma pesquisa, entrar no site do município e verificar. Mas eu fui lá com mais critério, mais cuidados, até conversar com o pessoal das avaliações. Nós temos, e muitos perguntam, até porque muitos não fazem esse serviço de entrar no site e verificar. Como é que está? Falaram que ia sair asfalto da minha rua, não saiu, e em tantas ruas, nos bairros, no centro, em muitos lugares. Então, nós temos 3 lotes, e eu vou falar aqui, eu sei que os senhores vereadores e senhoras vereadoras estão acompanhando isso, estão bem interagidos sobre o assunto, mas aquelas pessoas que estão nos ouvindo, e a plateia que talvez de alguma forma não tenha esse conhecimento, são 3 lotes. O lote 1, ele foi aberta a licitação, já foi feita a documentação, visto, e está agora no prazo aí de 5 dias. Tem uma empresa vencedora, que é a empresa Progresso, que é uma empresa de Blumenau, e que, se não houver contestação nesse prazo de 5 dias, já vai o município ter condições, então, de contratar a empresa, firmar contrato com a empresa para iniciar a obra, que pertence a um valor de R$ 4.007.000, aonde estão inseridas um valor de um financiamento do FENISA, as ruas João Vátsco, Porfírio Alves, vereador João Alexandrina, Féres João Sfaier, Deodato de Lima, 2, que Deodato de Lima tem dois trechos, né, dois, Paulo Vise, Alvino Voigt, Henrique Zugma. Este já está num processo de, se não houver nenhum problema com o setor de licitatório, nesses próximos 5 dias, o município vai poder, então, finalizar já e autorizar a empresa a iniciar obras. E daí nós temos mais 2. São três em 3 partes. Essas outras 2, por exemplo, uma aqui é no valor de R$ 7.569.000, aonde estão contempladas Frei Mirando Campos, Júlio Budante Neto, trecho 1
e trecho 2, Frederico Kohler, trecho 1 e trecho 2, e Antônio Liller. Então são ruas bastante extensas, a maioria delas. A Antônio Liller é uma rua bastante extensa. O vereador Mário mora nas proximidades lá e conhece bastante a rua. Aqui a Frederico Kohler também é um extenso bastante grande, é uma área, são mais em torno de 1 quilômetro e pouco, né? E a Júlio Budante Neto também, ela não é pequena, pegando da Avenida dos Expedicionários, indo até o final dela, nas proximidades da ETE, né? Da Estação de Tratamento de Esgoto, ela é bem grande. E temos uma terceira etapa, que é num valor de 3.927.000, e aí estão contempladas as ruas Henrique Zorc, José Samuel Schmidt, Rua Januário Curitibanos, Alfredo Maier, João Sabatke. Então, essas são as ruas, as três aberturas de licitações que estão correndo. Essas duas ainda estão em fase documental, de recursos, houve recursos na apresentação da documentação. Então, está nessa fase ainda, está um pouquinho mais longo. Mas, que se tudo correndo bem, presidente Célio, a gente acredita muito que os três, no início ou meados de novembro, devam dar início às suas obras, vereador Paulinho. Então, só para esclarecer, porque tenho certeza que Vossa Excelência também são abordados volta e meia, mas a minha rua falaram que ia ter asfalto e ela ainda não iniciou. O processo de trabalho licitatório, os recursos, estão todos eles alinhados. Agora é a parte de licitar e ter uma licitação contemplada da forma correta, para que o município, então, possa ir firmar contrato com as empreiteiras para início das obras. Acreditamos muito que até o final desse ano nós teremos todas essas ruas iniciando obras, com certeza. Obrigado. Mais algum vereador inscrito? Não, senhor presidente. Quero agradecer mais uma vez a presença dos nossos servidores públicos municipais. Então, conforme acordado com nossos vereadores e vereadoras, o projeto de lei da revisão do Estatuto irá para votação na próxima segunda-feira. Quero também cumprimentar e agradecer a presença do Major Subcomandante do 3º BPM, Christoph Froner. Muito obrigado por sua presença. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, marcando outra para o dia de amanhã, em horário regimental.